pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, aula de matemática, nós vamos trabalhar dois conteúdos. A aula do dia 11 e do dia 13. Fique com a gente, beijinhos, tchau, tchau! Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula nós iremos trabalhar operações com números decimais. Isso mesmo, nós vamos aprender como desenvolver adição, subtração e multiplicação de números decimais. Para isso, vocês irão pegar o livro didático de vocês e acompanhar a leitura das páginas 241, 244 e 248. E logo em seguida, vocês vão desenvolver as atividades propostas no cronograma, beleza? Então vamos lá. Na página 241, está escrito assim: adição. Observe os exemplos e veja como adicionamos números decimais. Então, antes da gente desenvolver esses exemplos que estão aí no livro de vocês, nós precisamos aprender que para resolver operações com números decimais é necessário seguir algumas regrinhas. A primeira regrinha é escrever as parcelas uma embaixo da outra, de modo que as ordens se correspondam. Assim, uma vírgula está embaixo de outra vírgula. Isso é essencial, sempre vírgula embaixo de vírgula. Segunda regrinha, igualar o número de casas decimais. Onde não houver algarismos, completar com zero. E a terceira regrinha da adição é adicionar os números do mesmo modo que se faz com números inteiros. No resultado da adição, a vírgula também estará sempre depois da unidade e alinhada com as vírgulas das parcelas. Não se esqueça de colocar sempre vírgula embaixo de vírgula, as unidades embaixo de unidades, décimos embaixo de décimos. Então, isso é uma regrinha que vai valer tanto para adição, subtração, multiplicação. Então, vamos ver aqui na prática, então, como que isso acontece. Eu tenho aqui três parcelas, um inteiro, 0,2 décimos, 0,4 décimos. E vou fazer essa adição. A primeira regrinha é colocar cada número na sua casinha correspondente, na sua ordem correspondente. O 1 é um inteiro, então a gente já sabe que ele pertence à casa das unidades. 2 décimos, ele tem que aparecer aqui. Como a gente já sabe que um inteiro é a mesma coisa que fosse isso aqui, ó, 1,0, a gente vai acrescentar o zero para igualar as casas, que é a segunda regrinha aí que a gente acabou de ler. E aí continua, coloca o zero, vírgula debaixo de vírgula, 2 décimos. E a mesma coisa a gente vai fazer com 4 décimos. 0, vírgula debaixo de vírgula, 4. E aí, para adicionar essas parcelas, é normal, igual a gente já sabe fazer. Então, a gente faz a continha normalmente. 0 mais 2, 2. 2 mais 4, 6. Coloca o resultado da sua casinha. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Então, e a vírgula permanece no mesmo lugar. Então, o resultado dessa operação é 1,6. Por isso que é importante a gente colocar cada número na sua casinha certa, na sua ordem certa. Unidade embaixo de unidade, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo. Vamos ver aqui então um outro exemplo. Esse exemplo aqui eu vou fazer sem o quadro de ordens, para que vocês possam se habituar a também realizar operações sem precisar de usar o quadro de ordens. É só ter essas regrinhas na cabecinha, que as ordens têm que estar cada uma no seu lugarzinho certinho. Então, vocês vão colocar 0,31 mais 1,5. Nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa igualar as casas. Como que a gente vai igualar as casas? Acrescentando zero para poder ter a mesma quantidade em todas as ordens. E aí, depois que você fizer isso,
é só você resolver normalmente. 1 mais 0, 1. 3 mais 5, 8. Vírgula debaixo de vírgula. Não, minha vírgula ficou estranha, fazer outra. Vírgula debaixo de vírgula. 0 mais 1, 1. Então, o resultado dessa operação é 1,81 centésimos, ok? Então, é bem tranquilo. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que os números têm que estar no lugar correto, a vírgula sempre embaixo de vírgula, que aí você consegue resolver sua operação normal. Se por acaso você pegar lá, aquela operação lá, 0,31 e colocar a vírgula no lugar errado, você não vai conseguir resolver essa operação. Por isso que é importante você saber dessa regrinha, tá? Vírgula sempre debaixo de vírgula. E depois você completa do jeito certo, iguala as casinhas e desenvolve a operação normalmente, ok? Agora vamos para a subtração. Página 244 do nosso livro didático. Observando aí os exemplos, né, veja como subtraímos os números decimais. Então, eu tenho o mesmo exemplo aqui no quadro. Vou desenvolver com vocês. Mas antes da gente desenvolver esse exemplo, nós vamos ler aí quais são as regrinhas para a subtração. Para subtrair números decimais, é preciso, primeiro, escrever o subtraindo embaixo do minuendo, de modo que as ordens se correspondam. Assim, uma vírgula estará embaixo de outra vírgula. Segunda regrinha, igualar o número de casas decimais onde não houver algarismos, completar com zeros. Terceira regrinha, subtrair os números do mesmo modo que se faz com números inteiros. No resultado da subtração, a vírgula também deve estar alinhada com as vírgulas do minuendo e do subtraindo. Ou seja, é a mesma regra que a gente utilizou na adição. Vírgula debaixo de vírgula, cada ordem debaixo da sua respectiva ordem e igualar as casinhas quando a gente tiver números inteiros, ok? Então vamos desenvolver essa subtração para poder a gente chegar no resultado final aí. 1,4 menos 0,3. 1 inteiro e 4 décimos. Lembrando das últimas aulas, quando a gente tem um número só depois da vírgula, a gente está dizendo que é décimos. Quando a gente tem dois números depois da vírgula, a gente lê centésimos, ok? Continuando então, 0,3. 0, vírgula debaixo de vírgula, 3. E aí a gente vai resolver a subtração da mesma forma que a gente aprendeu desde lá no primeiro ano, no segundo ano, quando a gente começa a aprender adição e subtração com números naturais. E aí a gente resolve normalmente. 4 menos 3 vai dar 1. 1 menos 0, 1. Vírgula debaixo de vírgula, ok? E aí, ó, o resultado dessa operação é 1,1. 1,4 décimos menos 3 décimos é igual a 1,1 décimos, ok? E agora a gente vai fazer um outro exemplo sem quadro de ordens para poder a gente aprender também. Então a gente tem 3 inteiros menos 0,4. Vocês estão vendo que está faltando casinha aqui. Então a segunda regrinha é o quê? Igualar as casinhas. Então a gente vai colocar a vírgula no lugarzinho dela e acrescentar o zero aqui para a gente ter a mesma quantidade de casas, a mesma quantidade de números para a gente desenvolver essa operação. 0 menos 4, não tem jeito. Então quando a gente não tem a quantidade correta para subtrair, a gente utiliza a mesma regrinha que a gente sempre já fez, que é pegar emprestado. Onde é 0 vai ficar 10, onde é 3 vai ficar 2. E aí você vai desenvolver a subtração normalmente. 10 menos 4 vai dar 6.
vírgula debaixo de vírgula, 2 menos 0, 2. Essa é o resultado da subtração. Então, 3 inteiros menos 4 décimos é igual a 2,6 décimos. 2 inteiros e 6 décimos. Tranquilo aí de resolver, mesmo? Agora a gente vai falar sobre a multiplicação de números decimais. Nossa, professora, agora vai mudar um pouquinho, vai ficar mais difícil, né? Não, a regrinha é a mesma, tá? Vou ler com vocês aí a página 248 para que vocês possam compreender. Mas vocês vão perceber que da mesma forma que a adição e subtração a gente resolve da mesma forma que a gente já aprendeu com números naturais, multiplicação também é a mesma coisa. A única regra é não esquecer a vírgula e de igualar as casinhas. Para aprender a multiplicar números decimais, acompanhe o exemplo a seguir. Rita comprou 3 lápis, pagando 75 centavos por unidade. Quantos reais Rita gastou no total? Daí eles pegaram então o preço de cada lápis, que é 0,75 ou 75 centavos, e multiplicou pela quantidade de lápis, que eram 3. Então ficou 3 vezes 0,75. Fazendo aí a multiplicação, da mesma forma que a gente conhece, o resultado final diz então que Rita gastou 2,25 centavos para a compra desses 3 lápis. Então, as regrinhas para fazer a multiplicação de números decimais primeira regrinha, multiplicar os números como se fossem inteiros. Ou seja, você vai multiplicar o número como se não existisse essa vírgula, como se fosse um número qualquer. E a segunda regrinha é contar as casas decimais dos fatores, as do multiplicando com as do multiplicador, e colocar a vírgula no produto de acordo com o total de casas, partindo da direita para a esquerda. Veja, então nós vamos fazer essa operação aqui, para que vocês possam compreender este exemplo aí, então. Então nós vamos fazer. Aí nesse caso eu já nem pus o quadro de ordens para a gente poder aprender a responder sem precisar de usar o quadro de ordens. Então 145,00 vezes 2,3. Ok. Então a gente vai realizar essa multiplicação. Professora, precisa estar vírgula debaixo de vírgula na multiplicação? Nesse caso aqui não. Onde que nós vamos olhar essa regrinha da vírgula debaixo da vírgula? Lá na resposta, lá no resultado final é onde nós vamos então colocar essa vírgula, ok? Então aqui a gente vai multiplicar normalmente. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Coloca o 5 aqui, sobe 1. 3 vezes 4, 12. 12 com mais 1, 13. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Vocês podem observar que nesse caso aqui eu nem coloquei a vírgula, porque realmente não precisa. A gente vai colocar a vírgula só no resultado final. E aí depois você continua multiplicando normalmente igual os números naturais. Agora é a vez da dezena, 2 aqui, né? Que seria se fosse um número inteiro. Lembra da primeira regrinha? Multiplicar como se fosse um número inteiro. Então é como se você estivesse multiplicando 23 vezes 14.500. Então, daria para poder fazer dessa forma. Então vamos lá, 2 vezes 0, 0. Lembrando de deixar aqui o espaço, né, do zero imaginário, ou colocar o 0, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Coloca o 0 aqui e sobe o 1 da dezena. 2 vezes 4, 8. 8 com mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós encontramos o resultado da multiplicação do 2 por esse número aqui. E aí, no finalzinho, a gente vai fazer a mesma regrinha de sempre. Somar os dois resultados. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 3 mais 0, 3. 4 mais 9 vai dar 13. Coloco o 3 aqui, sobe 1. 2 mais 1, 3. Pronto.
nós encontramos agora o resultado. E para a gente saber qual é a posição da vírgula no nosso resultado, nós iremos contar quantas casinhas a gente tem depois da vírgula nos números lá de cima. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. 3 números antes da vírgula. Aqui, ó, eu tenho 2 números no primeiro número e 1 número no segundo número. Então, eu vou fazer essa regrinha para colocar a vírgula no meu resultado. 1, 2, 3. Então, a minha vírgula vai aparecer aqui, nesse lugarzinho aqui, onde eu contei as 3 casinhas que aparecem em cima, eu conto as 3 casinhas que aparecem embaixo. Então, este é o meu resultado. 333,500. 3 casas decimais após a vírgula. Beleza? Não é difícil, não. Você resolve como se fosse o número inteiro, normalmente, a multiplicação. Depois, olha quantas casinhas decimais você tem depois da vírgula, junta e conta lá embaixo para você saber a posição correta da sua vírgula, ok? Vamos fazer mais 2 exemplos aqui para vocês compreenderem melhor. Armando a operação, 10,54 vezes 0,3. Lembrando que nesse caso aqui não há necessidade de pôr vírgula debaixo de vírgula, só na adição e na subtração. E vamos resolver normalmente. 3 vezes 4 vai dar 12, sobe 1. 3 vezes 5, 15. 15 com mais 1, 16, sobe 1. 3 vezes 0, 0 com mais 1, 1. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho um número. O que eu vou fazer agora? Contar quantas casinhas decimais eu tenho depois da vírgula. 3 casinhas. E aí, eu vou fazer a mesma regrinha. 1, 2, 3. Aqui vai aparecer a minha vírgula. Nesse caso aqui, a gente tem 3 números após a vírgula. E aí, a gente tem décimos, centésimos e milésimos. Então, a gente iria ler esse número. 3 inteiros e 162 milésimos, ok? Quarto ano. Próximo exemplo aqui. 2,35 vezes 1,6. Vocês podem conferir a atividade aí de vocês, que vocês vão ver que esses exemplos aqui estão lá na atividade de vocês, tá? 2,35. Vamos armar a operação vezes 1,6. Vamos resolver essa multiplicação como se fosse um número inteiro normal. Então, vamos lá. 6 vezes 5 vai dar 30. Sobe 3. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 com mais 3 vai dar 21. Coloco o 2 aqui, 1 aqui e sobe o 2. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 com mais 2, 14. Prontinho. E agora a gente resolve o próximo número. Deixa o espacinho do zero imaginário aqui para não esquecer. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Prontinho, terminei a multiplicação. Agora é só somar. 0 mais 0, 0. 1 mais 5, 6. 4 mais 3, 7. 1 mais 2, 3. Pronto, terminei a minha multiplicação. Vou contar quantas casas decimais eu tenho após a vírgula e fazer a mesma coisa lá no meu número. 1, 2, 3, vírgula, porque eu tenho 3 casinhas decimais. Então, o meu resultado é 3,760, ou 3 inteiros e 760 milésimos, ok? Quarto ano. Agora vocês vão desenvolver as atividades referentes a esses conteúdos, tá bom? É bem tranquilo. Pensem que vocês estão desenvolvendo atividades com números naturais, ou seja, números sem vírgula. E aí, depois, presta atenção na regrinha. Adição e subtração, vírgula debaixo de vírgula. Multiplicação é só contar quantas casinhas decimais a gente tem e fazer a mesma coisa lá no seu resultado, ok? Tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver muito bem essas atividades aí. Beijo pra vocês, tchau, tchau, até a próxima aula.